Bom, olá. Estou começando o vídeo aqui hoje de uma forma diferente, mas é porque eu finalmente decidi fazer o vídeo que todo mundo tá me pedindo aqui no canal, que é para falar sobre a escola, sobre o intercâmbio. Então, eu vou começar falando aqui, então ignorem essa testa, tudo assim do jeito que tá, mas enfim, vamos começar a falar do intercâmbio. Como é o processo para escolher, para fazer o intercâmbio, né? Eu vou falar da minha experiência, lembrando sempre. Então, vamos lá. Existem várias formas de você começar a fazer um intercâmbio, de você começar a pesquisar sobre o intercâmbio. Eu vou contar a minha experiência, que foi da forma mais fácil, que foi procurar uma agência, né? Tem várias agências que fazem isso de gerenciar o aluno até a escola do intercâmbio. Eles fazem, né, a ponte entre a escola e para onde o aluno quer ir. Tem vários preços, tem várias promoções, várias agências fazem várias promoções, e eu escolhi a agência que mais se adequou ao meu bolso naquele momento. Então eu tava até vendo com duas agências na época, só que eu fui na que foi melhor para o meu bolso. Não tem nada a reclamar da agência, porque eu recebi assistência do início ao fim. Só não vou falar sobre a agência aqui, porque não tô sendo paga pra isso, né? Mas quem quiser, vem um direct aí da vida, eu posso falar, eu posso indicar, sem problema nenhum, porque eu não tive problema nenhum com a agência. Uma coisa interessante de início é você ter uma ideia de que curso você quer fazer. Eu optei por fazer o curso de inglês, porque por mais que a gente consuma conteúdo em inglês no Brasil, nunca vai ser da mesma forma quando a gente chega no local que só fala inglês, sabe? Porque a gente tá ali no Brasil em contato com a língua portuguesa o tempo inteiro, então eu preferi começar a fazer certinho, né? A começar pelo curso de inglês e depois ir para um curso preparatório de alguma coisa que eu ainda não decidi, mas estou aqui no caminho. Então, a parte boa de você começar pelo curso de inglês é que te dá tempo para você escolher o que você quer fazer depois com mais precisão, e você não escolhe qualquer curso à toa. E aí depois que você escolhe o curso, quero fazer curso de inglês e tal, você pesquisa qual escola você quer fazer, para onde você quer fazer esse curso. Os consultores me ajudaram muito a escolher qual escola era melhor, e eles te dão a opção, né? Você pede a opção da melhor escola, da escola meio média e da escola mais assim, tanto faz, que é a mais barata. E aí fica a seu critério escolher, né, o que você vai preferir ali. E eu escolhi a meio média, porque a melhor escola tava muito cara pro meu orçamento e tava sem condições de eu fechar com ela. Por mais que hoje eu me arrependo, e vocês vão descobrir isso e vão entender isso melhor ao decorrer desse vídeo. Enfim, acabei escolhendo uma outra escola, meio média, que eu também não vou citar nomes, mas que não tive uma boa experiência. Mas enfim, continuando aqui sobre o processo do intercâmbio, depois eu falo o resto. E aí, beleza, fui fechar as documentações e tal. E uma coisa interessante do intercâmbio, ou quando você está fechando com uma agência, é que você tem que dar a entrada, e você dá a entrada no dólar atual. E eu lembro que quando eu fechei o intercâmbio, tava 4,10 o dólar australiano. E a outra parte, porque tipo assim, você paga essa inicialização só para você meio que segurar a sua vaga e pra agência já entrar em contato com a escola para solicitar sua carta de estudante, para poder fazer a solicitação do seu visto, né, para imigração, porque precisa ter a escola primeiro. Então, de toda forma, você tem que pagar essa primeira parcela para a agência poder pagar para a escola e meio que falar assim, ó, ela tem uma escola para estudar aqui, né, a galera do governo, então liberar um visto para ela e tal. E bom, meu visto foi aprovado, só que tipo assim, quando eu fui fechar a outra parte do intercâmbio, o dólar já tava outro valor, tava 3,50. Então muda o valor final do intercâmbio. Por isso que não tem como eu falar para você, tipo, ó, você vai fazer um intercâmbio aqui, você vai pagar 15 mil reais, tá? Você pode parcelar e tal, vai dar 15 mil reais tudo, tá bom, gente? Porque às vezes você pode chegar lá para fazer o orçamento e tá 20 mil. E aí você vai falar, nossa, como é que essa garota conseguiu fechar um intercâmbio por 15 mil? Porque o dólar tá em constante mudança. Então, ao momento desse vídeo que eu tô gravando aqui agora, hoje, o dólar tá exatamente isso aqui, o dólar australiano. Pode ser que amanhã eu acorde e esteja diferente. Então, assim, a parte boa de você, quando você tá fechando o intercâmbio, é você prestar muita atenção no câmbio, né, do dólar, do país que você tá fechando. No caso aqui, pra mim, foi a Austrália, né? Então foi o dólar australiano. Fica sempre de olho nisso, porque quando você for fechar, vai ser aquela cotação que tá ali, daquele dia ali. A agência te manda a cotação daquele momento ali. Então, se tiver muito caro e você falar, nossa, não, acho que eu vou esperar um pouquinho mais, você espera um pouquinho mais e depois pede um novo orçamento naquele dólar atual, ali, do momento atual. Vale lembrar também que quando eu escolhi a escola, eu também perturbei muito as pessoas no Instagram perguntando, tipo assim, eu fui no Instagram da escola, vi nas marcações, vi as pessoas que estavam marcando a escola e caçava brasileiros lá. E eu lembro que eu falei, eu acho que com umas 3 meninas que estavam estudando nessa escola, pra perguntar como é que era o método da escola, se era bom e tudo mais. Só que quando eu tava fechando esse intercâmbio, setembro de 2021, que eu tava vendo tudo, pesquisando, falando com a agência e tudo mais, então pode ser que tenha mudado, né, o sistema de ensino e tudo mais.
Só que quando eu tava lá falando com as meninas, me pareceu a escola mais segura, me pareceu uma escola, tipo assim, ok, é isso que eu quero. Achei confiável a escola, falei, pô, então é isso. Porque assim como vocês que estão aqui achando esse vídeo e os outros vídeos do meu canal, eu também pesquisei bastante, tá? Né? Pesquisei o campo. Então, enfim, aí cortamos pra parte que vim pra cá. E assim, gente, vale lembrar que algumas escolas daqui têm atividades. E a minha, eu não sabia que tinha. Eu quase, na verdade, escolhi uma outra escola e ela tinha atividade tipo surf, skate. E eu achei muito irado. E aí eu quase fechei. Só que aí depois eu falei, não, pera, eu quero estudar inglês, eu quero focar no inglês, eu quero focar real no inglês, eu só quero saber inglês e é isso. Fim. E aí eu não sabia que a minha escola tinha atividade, porque eu acho que nem o consultor da agência sabia, porque se ele soubesse, ele teria me falado, como ele me falou também da outra. E me alertou também para alguns pontos da outra durante a pandemia, né? Que os alunos tiveram que passar durante a pandemia e tal. E como eu estava vendo esse intercâmbio em 2021, logo um pouco depois da pandemia, o mundo estava ainda meio... não estava estabilizado, a gente ainda estava com medo das variantes e tudo mais. Então ele falou, olha, se acontecer alguma coisa, essa escola não agiu de boa fé com os alunos quando rolou a pandemia. Eles queriam que os alunos fossem presencialmente. Nossa, que barulheira, né, gente? Meu Deus do céu, caos aqui de manhã. Eles obrigavam os alunos a irem, se os alunos não fossem. E aqui tem isso, se você não vai na escola e você tem que ter um total de 80% de presença na aula, se você não tem isso, eles podem te denunciar para a imigração e você perder seu visto de estudante e nem completar seu curso. Ou seja, eu fiquei com um pouquinho, né, de medo disso e falei, não, então vamos fechar na outra escola mesmo. E eu não sabia que essa minha escola tinha atividades. Quando eu cheguei, me avisaram na primeira semana que sexta-feira teria aula de vôlei na praia. E eu achei super legal. E eu falei, pô, tá bom então, né? Eu aceito, sabe? Tipo, adorei. E aí o problema foi que o seguinte, chegou na sexta-feira, o tempo tava tipo que nem hoje, meio nublado, meio sol, e falaram que teriam que cancelar. Mas não na sexta-feira, isso na quinta. Falaram, ó, não vai ter mais atividade, então sexta, day off pra vocês podem faltar. Só que acontece que isso aconteceu toda sexta-feira. Desde que eu tinha começado o curso, eu nunca consegui fazer nenhuma atividade que a escola tava fornecendo, porque todas as vezes eles cancelavam, ficavam, vamos deixar só pra próxima sexta, próxima sexta, próxima sexta. Ou seja, eu tinha aula só de segunda a quinta, e não de segunda a sexta. E a gente sente essa falta quando a gente tá num processo de aprendizagem um pouco mais, de horas a mais. Tudo bem que eu ficava tipo a manhã inteira na escola, eu começava a aula 8 e pouco, saía 1 e pouca. Mas do mesmo jeito, pra você que tá aprendendo, pra você que gastou uma grana no curso, você quer ficar quanto de tempo você precisar. E gente, eu entendo que super tem pessoas aqui que vêm pra cá só pra estar aqui. Então elas não se importam com a escola que elas estão estudando. E aí nessa eu sugiro você vir com qualquer escola mesmo, tipo a escola que for mais baratinha, você fecha com ela então, já que você não se importa com a aprendizagem, já que você se importa só com a experiência de estar aqui em outro país, sabe? Mas se você, tipo, eu preciso do inglês pra minha área profissional, eu preciso do inglês pro meu futuro e blá blá blá, aí eu sugiro você pegar a escola ou no nível médio ou no nível alto, pra você realmente aprender o inglês, tá? Bom, então vamos lá. Eu fiquei meio frustrada com isso da atividade, né? Porque, primeiramente, descobri que ia ter atividade, aí fiquei ok, felizinha, aceitei mesmo não querendo. E depois eu descobri que não teve atividade nenhuma, então fiquei um pouco frustrada já de início em relação a isso. E eu não lembro se eu comentei com vocês o lance de acomodação em algum dos vídeos, mas recapitulando, eu não tinha vindo pra cá, até chegar aqui eu não tinha achado uma acomodação, né? Então eu fiquei no sofá da minha amiga em Brisbane. E assim que eu cheguei, a minha aula ia começar logo por conta dos conflitos que teve quando eu tava vindo pra cá. Se você não viu e se você não sabe, eu vou deixar o vídeo aqui em cima no card e também na descrição aqui desse vídeo. E cara, já tinha atrasado alguns dias, então tipo assim, faltavam, vamos supor aí, uns 3 dias pra começar minhas aulas e eu não tinha achado uma acomodação aqui em Gold, o que me deixou um pouco desesperada, confesso. Porém, segui minha vida, né, fazendo isso, e minha amiga deu a ideia, por que você não pergunta pra escola se você não pode atrasar, né, uma semana e começar ao invés dessa semana agora, começa na outra que aí você ganha mais uma semana pra você tentar achar uma acomodação. Aí eu falei, tá bom, boa ideia, falei com a agência falou, é o melhor se fazer mesmo, vou falar aqui com a escola e tal, eles conseguiram falar com a escola, e a escola, tipo, aprovou, não, tudo bem, só que só vai tirar, tipo, essa uma semana que ela vai tirar, a gente vai estar tirando das férias dela e ela pode começar na semana seguinte. O que acontece? A maioria das escolas aqui começam com os novos alunos toda segunda-feira, então toda segunda-feira entra aluno novo. Na minha escola era assim, por exemplo, e eu acho que em algumas escolas também. É diferente do curso profissional, porque com o curso
curso profissional, eles têm a data certinha do ano letivo que começa. Então, tipo, ó, as aulas vão começar dia 23 de janeiro. Então, vai ser só dia 23 de janeiro. Se você chegar aqui ou começar depois, eles já contam como falta. Já no curso de inglês é diferente. E aí, enfim, ficou decidido isso. Quando eu cheguei no dia da minha semana de aula, eu já tinha conseguido, né, uma acomodação aqui em Gold e tudo mais, que é assunto para outro vídeo, como eu já disse. Eu fui pra aula e chegando lá, teve lá o processo de inicialização. Eu cheguei um pouco atrasada, porque, né, primeiro dia, não sabia como funcionavam os ônibus aqui, eles são, tipo, no horário. Brasileira que sou, pensei, tá falando aqui o horário tal, mas vai demorar, né? O ônibus tinha passado, deu um rolezinho aí básico, porque eu não tava morando perto da escola, tava morando uns 30 minutos, assim, da escola, sabe? Já ainda era um tempinho um pouco mais longo pra chegar na escola. E eu não sabia, tava entendendo ainda as coisas e tudo mais. Beleza. Cheguei, teve essa inicialização, quando eu cheguei já tava meio que no final, e a menina tava falando em qual turma a gente ia ficar. A partir do nosso teste de nivelamento que a gente fez online, que eles pedem pra gente fazer online, eles mandam por e-mail pra gente responder umas questões. A partir daquilo ali, eles tiram em qual nível você deve começar na escola. Tudo bem. Aí a menina lá no dia da inicialização, ela falou, você vai começar no pre-intermediate, que é tipo pré-intermediário. Aí eu, tá bom, tem uns níveis, né? Elementary, que é tipo o básico do básico, o pré-intermediate, que é o pré-intermediário, o intermediário, aí eu acho que é o upper intermediário, que é o upper intermediate, e tem um outro também que é tipo o final. Eu acho que é isso. Vou estar escrevendo aqui pra vocês, aí vocês tiram a dúvida aí. E aí, enfim, ela falou, a professora é tal. Só que ela falou, só que a professora tá doente, então vocês vão ficar, na verdade, em outra turma. Eu falei, tá bom. E aí eu entrei numa turma de uma moça qualquer lá, que ela já tava já com os alunos lá e tudo mais. E eu entendia tudo que tava rolando ali na sala. Teve atividade em dupla, juntei com o menino pra fazer, a gente fez tudo certinho, eu tava entendendo tudo direito e tal. E aí no dia seguinte, ela tinha falado, no dia seguinte você passa aqui na recepção antes de começar suas aulas, tipo, chega antes, passa aqui na recepção pra saber em qual turma você vai ficar, porque hoje você tá numa turma que não é tua turma, sabe? A gente vai te colocar aqui, mas não é... Eu já achei uma bagunça isso aí, né? Eu já fiquei meio assim, tá bom. Só que eu ainda tava, como eu nunca fiz intercâmbio na minha vida, eu achei, deve ser normal isso, né? Não é normal. Depois eu descobri isso. E aí, enfim, aí eu fiquei nessa turma, deu tudo certo nessa turma, eu tava entendendo tudo. Se apresente, conta aí sobre... O tema era festas típicas do seu país, e aí a gente tava estudando isso, falando sobre isso, eu achei muito legal. E o livro que a gente usava, eu acho que era Cambridge, o ensino de Cambridge. Então, foi outro motivo que eu tinha escolhido essa escola, foi por conta do ensino, né, do livro e tal. E aí, enfim, cheguei no dia seguinte, fui na recepção, perguntei pra menina, oi, é que eu tava ontem na sala tal, e você falou pra eu vir aqui pesquisar, pra eu vir aqui conversar com você, pra saber em qual turma eu tô hoje e tal. E ela, você tá com um professor substituto, enquanto sua professora tá doente, não volta. Eu falei, tá bom. E aí me jogou nessa sala do professor substituto. Era uma micro sala que tinham 2 alunos e eu. Esses 2 alunos eram da América Latina também, mas não eram brasileiros. A menina era do Chile e ele era do Uruguai, uma coisa assim. E tudo bem. Eu ainda falei assim, que bom que, tipo assim, o professor tá dando aula pra gente. É bom que ele vai ter um pouco mais de atenção com a gente, porque é só a gente aqui. Então não vai ter esse problema de disputar atenção com outros alunos. Se eu tiver uma dúvida, ele vai conseguir solucionar pra mim mais rápido, eu não vou ter tanta vergonha de pedir, né, ajuda e tal. E de início, eu confesso que eu não tava entendendo muito bem o que ele tava falando, porque ele era australiano raiz mesmo, então, tipo, eles foram colonizados pelos britânicos, mas eles não falam inglês britânico, eles falam inglês australiano, e eu tinha esquecido de pesquisar essa parte. Pra mim, eles falavam inglês britânico, que eu acho lindo. Então, tipo assim, não era o inglês americano, não era o inglês britânico, era o inglês australiano, que é um inglês mais forte. Óbvio que não são todas as pessoas, todos os australianos que tem esse inglês mais forte, só que o meu professor, ele tinha. Those people approach me in the shopping centers, the sales guys are like, no dude, I'm good. Sorry, I will. I'm all for charity, but I like to do it on my own terms and target the people I'm being charitable with intentionally. Assim, às vezes a gente saía depois da prova, como eram só 3 alunos, a gente saía da prova e ele falava, não tem muito o que fazer depois da prova, a gente acabou a prova, já acabou a semana, a nova prova é na semana que vem, porque toda semana a gente tinha um teste, e esse teste ia contabilizando as notas para você trocar de nível. Porém, nessa escola que eu entrei, eles faziam essa troca de nível a cada 6 meses, quando eu entrei. E eu tinha fechado o meu intercâmbio para 6 meses. E tipo assim, quando você vai fechar o intercâmbio, você fecha os meses das aulas e você fecha os meses das aulas com o mês de férias. Então, totalizando, eu tava num visto de 8 meses aí. Só que eram 6 meses de curso. E eu só descobri no final também, que foi depois que eu comecei a ter problemas com a escola, de fato. Esse professor substituto acabou sendo contratado, o que foi muito bom, porque eu já tava criando uma simpatia por ele, porque ele era muito bacana, muito legal. Pode não parecer, a gente acha que, brasileiro não entende nada e tal, mas, gente, o resto da América Latina, a galera da Colômbia, do Chile, etc., pra eles é muito mais difícil aprender o inglês. E eu
via a dificuldade deles nas aulas, era uma dificuldade, tipo assim, que a gente brasileiro tem, só que a gente consegue passar mais rápido por isso, já eles não. Na questão da pronúncia, do entendimento, é mais difícil pra eles. Então, como na sala era só eu, essa menina, depois esse garoto saiu, ele foi pra noite e ficou só eu e essa menina chilena com esse professor substituto. Então ficou só eu e ela na sala. E chegou um momento, ele, tipo, na primeira semana eu entendia mais ou menos o que ele falava. Na segunda semana eu já tava entendendo melhor o que ele falava. Até porque, tipo, eu tava já convivendo aqui, né? Então, tipo, ia no mercado, eu ouvia inglês australiano. Então eu comecei a pegar um pouco mais o jeito, o dialeto deles de falar, o sotaque, tudo. Então na segunda semana eu já tava entendendo um pouco melhor o professor e conseguia responder o professor. E ele conseguia me entender. Então ele viu que eu tava com um entendimento um pouco maior do que a menina. Tinham vezes que ele tava lá, tipo, explicando, e a menina tinha muita vergonha de falar também. Ela era muito simpática, conversava bastante comigo nos intervalos, né? Era muito legal ter ela como colega, mas eu percebi a dificuldade dela e já senti ali que não era pra eu estar ali naquela turma. Por quê? Começou a chegar um momento em que eu respondia o que o professor tava perguntando e ele falava pra eu não responder, pra deixar ela responder. Então eu comecei a estranhar isso e comecei assim, vai atrapalhar o meu aprendizado, porque tudo bem, ela tem que responder também, tem a hora dela responder também, mas tinha vezes que ela não respondia, ele perguntava e ela olhava pra mim, de tipo assim, vai, responde aí você, sabe? E aí eu ficava assim, é pra responder ou não é? E o professor às vezes falava comigo e ela não entendia e pedia pra eu falar com ela. Porque eu entendo um pouco o espanhol, então eu conseguia passar pra ela falando em português, já que ela não entendia o inglês no início, né? Então eu virava pra ela e falava pausadamente o português e ela entendia. Ela, sim. Então o professor meio que ficava esperando eu traduzir pra ela o que ele tinha falado, e aí eu comecei a achar meio esquisito. Eu comentei com a minha amiga e tal, e a minha amiga falou, cara, tá errado isso aí, eu acho que também não era pra você estar no nível que você tá, porque você tem um entendimento, você tá falando, sabe? Só que você precisa de um desafio, você precisa ficar em uma turma, ficar com um professor que te desafie com novas palavras, novos vocabulários e etc. Pois bem, resumindo, eu comecei a gabaritar todos os testes de todas as semanas. Eu fiquei 4 meses em um nível que não era pra eu estar. E quando foi chegando no final, eu já fui meio que cansando. Eu já tava de saco cheio. Eu ia pra aula e eu não respondia o que o professor falava, porque tanto ele sabia que eu sabia mais que os outros, e ele dava inclusive maior força pra gente, tipo assim, não pegar a vaga de emprego que não era nossa. Ele, você é o que? Eu falei, eu sou designer. E ele, então por que você não busca emprego em vaga de design? Por que você tá buscando, tipo, cleaner? Por que você tá buscando em restaurante? Vai procurar design. Aí eu, mas o inglês. Aí ele, você fala inglês. Você entende o que eu tô falando, não entende? Aí eu, sim. Aí ele, então você entende, você consegue trabalhar na sua área aqui. Procura a tua área. Para de ficar, tipo, procurando em lugares que não vai fazer sentido pra você, você só vai perder seu tempo. Mas eu achava que aquilo fazia parte da minha experiência e é o que a gente escuta todo mundo falando antes de vir pra cá, né? A gente escuta as pessoas falando que você tem que começar de baixo, você tem que começar do zero pra você começar a ter uma experiência ali do zero. Tá bom. Eu fiquei 4 meses com essa pessoa, chegou no final, eu tava, tipo, gabaritando sempre. Aí os alunos que estavam também ali naquela sala ficavam olhando pra mim, tipo, cara, não era pra você estar aqui nessa turma, né? Aí eu falo, cara, eu não sei, eu já falei com a escola, eles falaram que eu tô na turma certa. Teve uma outra vez que eu fui reclamar com a escola, diretamente na direção, e eles falaram que não tinha vaga nos outros níveis e que por isso não podiam me colocar porque não tinha vaga na turma. Porque o limite de alunos que eles podem botar nesses níveis são 10 alunos só. Até mesmo porque, como a gente tá pagando um intercâmbio, um curso de inglês, é pro professor ter mais atenção em cada aluno na sala, em cada dificuldade de cada aluno e tal. Então, o limite deles eram de 10 alunos, eles deram a desculpa de que todas as turmas estavam lotadas e que não tinha como me colocar ali, que era pra esperar a próxima semana. Só que era sempre uma desculpa, era sempre, na próxima você muda, na próxima você muda, na próxima você muda. E isso o tempo passando. Lembrando que eu tinha fechado 6 meses de curso. Então eu já tava com 4 meses de curso, não tinha passado, já tava muito puta, conversei com o professor no final da aula, falei, professor, eu tô muito frustrada. Aí ele, eu sei, tipo, eu já falei com eles lá, eu já conversei com eles, mas eles não estão tendo vaga nas outras turmas. É sempre uma desculpa. E aí até que finalmente me trocaram. Quando me trocaram, eu fui pro Intermediate e o certo seria você ficar no máximo assim uns 2 meses em cada nível pra você pegar os 2 livros, né, do Cambridge. E além de você pegar esses 2 livros, né, a parte 1 e a parte 2 lá, pra você aprender tudo, pra você ter mais segurança na língua na hora de falar e tudo mais. Fiquei no Intermediate 2 meses no Intermediate, que era o certo, e era onde eu entendia, era onde eu conseguia falar mais, porque na outra turma, no pré-intermediate, eu não conseguia falar muito, porque além dos meus colegas de classe que estavam no processo de aprendizagem, eles também não entendiam o que o professor falava, atrapalhava o desenvolvimento de todo mundo, inclusive o meu. Eu fiz 3 reclamações na escola, chamando a head chef dos professores lá e falando com ela a minha frustração. No final do curso, eu fiquei muito puta, porque
marquei pra falar e tal. E eu tava muito frustrada porque eles me botaram numa turma em que a galera toda ia entrar de férias, ou seja, aquela turma no final não ia existir. Quando chegasse na parte de trocar de nível, aquela turma não iria existir mais. E aí eu fiquei muito puta porque ainda faltava um mês pro meu curso terminar. Ou seja, eu tinha ainda a chance de, nesse um mês, passar pro Upper Intermediate. Porque o que acontece? Pra você fazer um curso de alguma coisa que você queira que, design gráfico, marketing, o que você quiser aí, eles têm um nível certo de inglês que você pode entrar no curso, até mesmo pra você entender o que o professor vai falar nesse curso, né? Então não adianta nada você, tipo, eu tenho, sei lá, o pré-intermediate, eu tenho o básico e vou fazer um curso de marketing. Você vai entender o que o professor de marketing tá te passando ali? Ou, eu quero fazer enfermagem. Você vai entender o que o professor tá falando? Não vai entender. Aí depois você faz uma merda lá com o teu paciente, é porque você entendeu errado na matéria. Então, assim, a língua acaba sendo uma barreira nesse sentido. E eu queria muito terminar no Upper Intermediate para não ter que ficar fazendo teste de nivelação para entrar em qualquer outro curso que seja, sabe? Aí o que aconteceu? No final, eu falei com a head chef dos professores, falei que eu tava muito chateada, muito frustrada, que eu não estava animada para vir pra aula, que eu passei por muita dificuldade aqui em questão de acomodação e de trabalho, e que mesmo assim eu não desisti, eu usava a escola como minha prioridade. Eu rejeitei alguns trabalhos por conta da escola, porque eu queria focar na minha escola, focar no meu aprendizado. Teve um trabalho que a menina falou, você pode passar sua escola pra noite pra você poder trabalhar aqui com a gente? E eu falei que não, que eu tava priorizando o meu aprendizado. Me fudi, porque eu poderia já ter sido empregada no meu segundo mês aqui, e eu recusei porque eu priorizei a escola, que não estava me priorizando e que esqueceu de mim no churrasco. Simplesmente. Foi muito, muito frustrante essa escola, por isso que eu não vou falar nome, não vou indicar e também, assim, não indico, né, óbvio. Mas foi uma experiência muito ruim pra mim, e conversando com outros alunos, eles tiveram o mesmo tipo de frustração. Inclusive essa menina chilena, que entrou comigo lá no início, quando chegou no final, a gente marcou de falar com a head chef. E quando a gente chegou pra falar com a head chef, a menina falou assim, o problema das duas é o mesmo, então entra as duas. E foi ridículo, porque a menina entrou junto comigo e a menina não falava muito bem o inglês. Então ela pediu pra alguém que falasse espanhol entrasse na sala com a gente. Então a head chef, que só falava inglês e não entendia espanhol, ficava bocejando, ficava tipo, olhando o relógio toda hora. E quando eu tinha a oportunidade de falar, eu falava e ela prestava atenção, só que a outra menina, que era chilena, queria falar mais, ela pediu pra falar com a moça que falasse espanhol lá, a professora que falava espanhol, porque ela falou que não ia conseguir se expressar muito bem no inglês. E eu falei com ela, a gente consegue e tal, mas ela não quis. Ela queria falar espanhol, então isso meio que atrapalhou na hora da reclamação lá, mas a reclamação dela era a mesma que a minha. E ela, inclusive, renovou o curso, porque eles fizeram isso, tentaram fazer isso comigo. Eles tentaram fazer, tipo assim, eu falei, olha, chegou no final, o professor, ele fez, o outro professor que eu já tava, ele conversou comigo, e aí eu falei tudo pra ele. E aí ele entendeu o meu comportamento na sala. E aí ele entendeu o porquê que eu não respondia quando ele perguntava, o porquê que eu tava tão desanimada. Não era porque eu era rebelde, tipo, eu não quero aprender, eu tô de saco cheio. Não era. Era porque tinha outros fatores ali atrás. E eu achei muito importante ter essa conversa com o professor pra ele entender o que tava acontecendo ali por trás. E quando ele entendeu, ele falou, você tem que falar com a head chef? Eu falei, então, eu já falei, posso marcar agora pra falar a terceira vez com ela. Aí ele fala, aí eu vou falar. E aí eu fui falar com ela, perguntou sobre o professor, eu falei, não, ele é excelente, todos os professores aqui são excelentes, eu não tive problema com nenhum professor, o problema tá sendo a escola mesmo, de fato, que não tá me mudando de nível, tá me fazendo ficar aqui mais ainda e tal. Aí ela puxou minhas notas, ela puxou tudo, puxou meu rendimento, aí puxou o comentário do professor. No comentário do professor, no final, pra fazer a troca do nível, ele botou, ela está desmotivada, ela precisa de um novo desafio na língua e ela não tá participando das atividades na sala, porque eu percebo que ela está desanimada e ela conversou comigo e disse isso e tudo mais. Só que já tinha acabado os meses que eu paguei do curso. E aí eles... Gente, tem um passarinho aqui. Que fofura! Vou gravar mais vezes aqui, eu curti muito. Só que poderia estar um dia melhor, né, Gold Coast? Enfim, aí ela falou assim pra mim, então, o professor falou pra te trocar de nível e tal, só que seu curso já acabou, né? A não ser que você renove pra mais um mês. Gente, aquilo me deu uma raiva, mas assim, uma raiva, que eu falei, cara, eu fiquei aqui 6 meses, e vocês não me passaram de nível por incompetência de vocês, e agora vocês querem que eu pague mais um mês pra ir pro nível que eu deveria ter ido já. Então, assim, eu fiquei muito puta, muito chateada e muito frustrada. E já cheguei à conclusão que, assim, era mais fácil eu ter pago uma escola muito mais barata, que aí pelo menos eu estaria num nível maior, entendeu? E iria desenvolver muito mais o inglês, porque eu ainda tive essa dificuldade do inglês aqui pela questão de que eu não estava conseguindo arrumar um emprego. Então o único momento do meu dia em que eu falava inglês era na sala de aula. Porque no mercado, vamos lá, a gente escuta o inglês, mas a gente não fala tanto inglês, a não ser que você vá pedir ali uma informação, o que era bem raro, sabe, era complicado, porque o que acontece? A chave do intercâmbio, nossa, o passarinho subiu de novo. Oi, você quer participar do vídeo, cara?
Saudade da minha calopsita. Enfim, a chave do intercâmbio é você, tipo, estudar ali na sala. Tem ali a tua manhã toda, ou a noite toda ali pra você estudar. E aí você sai do seu ambiente, sala de aula, vai pro seu trabalho, treinar aquilo que você aprendeu em sala. Essa é a chave do intercâmbio. E, enfim, frustração total, né? E agora, qualquer curso que eu for fazer, eu vou ter que fazer teste de nivelação, que me deixa nervoso, que me deixa, assim, mal de estômago, e que não era pra ser. Então, assim, a dica que eu te dou é, ou você vai na escola mais cara, ou você escolhe a escola mais barata mesmo e foda-se, entendeu? Dê o seu melhor. Vai na escola mais barata, não espere muito dessa escola mais barata e foca no trabalho, porque é ali que você vai aprender inglês. Depois que eu comecei a trabalhar na loja, o meu inglês evoluiu muito mais, porque ali eu tô em contato, como é um quiosque, ali eu tô em contato não só com os clientes, mas também com as pessoas que passam no shopping durante o dia, e as pessoas às vezes param pra me dar informação, então eu já sei dar informações, eu já sei dar direções em inglês, que algumas pessoas não sabem aqui. Eu converso com pessoas aqui que falam inglês fluente e falam, cara, eu não sei dar informações em inglês, eu não sei dar direções em inglês. Se alguém pergunta pra mim onde é que é tal coisa, eu não sei falar. E isso foi uma das coisas que eu aprendi aqui. Então é isso, essa foi a minha experiência de escola. Não indico a escola, mas se você quiser saber que escola é pra você também não entrar nessa furada, fala comigo no direct lá do Instagram que eu vou estar respondendo com todo o amor do mundo, tá bom? Foca muito onde você vai investir o seu dinheiro. Se vocês tiverem alguma dúvida, mais alguma coisa que vocês queiram saber sobre intercâmbio aqui na Austrália, sobre, né, as coisas mudam, as nossas opiniões mudam, as nossas escolhas mudam de acordo com o dia a dia. Hoje eu posso acordar e querer ser designer gráfica, amanhã eu posso acordar e querer ser atriz, amanhã eu posso acordar e querer ser pintora. E a vida é assim. E a parte interessante e legal do intercâmbio é que você pode ser o que você quiser. O passarinho quer muito participar do meu vídeo. Bom, gente, a bateria da câmera acabou, aí eu voltei pra casa. Só pra finalizar o vídeo mesmo, respondeu todas as dúvidas que vocês estavam? Se sim, comenta aqui embaixo pra eu saber. Clique em gostei também pra eu saber, porque é muito importante. E se inscreva no canal para os próximos vídeos que virão por aí. E coloca aqui nos comentários o que mais você quer saber sobre intercâmbio na Austrália, o que você quer que eu mostre. Vamos papear, vamos conversar, eu gosto. Comenta aqui embaixo que eu vou estar fazendo conteúdo para vocês. É isso, gente. Tchau e até um próximo vídeo.